Bom dia, começando mais um devocional, nosso plano de leitura bíblica de um ano, onde nós intercalamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Hoje nós iniciaremos o Evangelho de Marcos, nós já falamos ali do Evangelho de Mateus, então se nós pegarmos aí os Evangelhos, que são 4, Marcos, Lucas, Mateus e João, a gente vê que ali conta a história de Jesus, o início do ministério de Jesus. Então são evangelhos parecidos, mas são específicos para cada grupo de pessoas. Lógico, serve para todos nós. Cada versículo ali tem muitos ensinamentos e cada ensinamento é específico, falando sobre Jesus Cristo, falando sobre o Rei dos Reis, falando sobre a nossa salvação. Mas é como se Mateus tivesse sido escrito para os judeus. Fala muito ali das genealogias para realmente provar quem era o Messias tão esperado pelo povo judeu, para mostrar quem é o Rei dos Reis, o Rei dos judeus. Então mostra ali, é como se fosse um evangelho escrito para os judeus. Já o Evangelho de Marcos é um evangelho mais resumido, conta ali Jesus ensinando, curando, expulsando demônios, Jesus como o Rei, como o Senhor dos Senhores, Jesus como um Deus. É como se o Evangelho de Marcos tivesse sido escrito para os romanos ali, para eles realmente saberem quem é o único Deus, quem é o Deus mais poderoso, quem é o Deus todo-poderoso, quem é o Rei dos Reis, quem é o Senhor dos Senhores. Então é por isso que existe essa diferença dos evangelhos. Então muitas histórias ali se repetem, como você leu no Evangelho de Mateus, Marcos, algumas histórias se repetem, mas de uma maneira mais específica para esse determinado grupo de pessoas. Então a gente vai começar ali no Evangelho de Marcos. Após esse vídeo, vá lá, faça a sua leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 2, 3 e 4. Então nos capítulos 1 e 2 ali, já começa com João Batista preparando o caminho, João Batista preparando o caminho de Jesus Cristo, ele trazendo ali o batismo de arrependimento, mostra Jesus sendo batizado, dando exemplo do batismo, do morrer para o velho homem, do nascer de novo, do arrependimento de pecados. Mostra ali o ensino, a Jesus sendo tentado no deserto, o início do ministério de Jesus ali na Galileia. No capítulo 2 ou 3 ali também já começa ali a escolha dos 12 discípulos de Jesus, como foi essa escolha. Então é uma maneira muito resumida ali, Jesus ensinando, Jesus expulsando demônios, Jesus curando, realizando milagres. Ali é Jesus em ação. Então se for para falar do Evangelho de Marcos, eu diria que o título do Evangelho de Marcos é Jesus em ação. E lá no capítulo 4, a gente, se eu fosse dar um título, é a nossa mensagem de hoje, se fosse dar um título para o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, seria, eu daria o título de Sementes, porque é um capítulo que fala sobre várias parábolas, parábola de semente, uma que o semeador foi lá e lançou as sementes e mostra 4 tipos de sementes e como essas sementes se frutificam. Aí depois vai lá e conta a história do semeador que plantou a semente, de como essa semente cresceu. Depois tem uma outra parábola que fala sobre o grão de mostarda, que era uma semente também. Então é um capítulo que fala sobre sementes. E é interessante que ontem à noite, antes de dormir, eu estava com o coração, com algumas dúvidas no meu coração, e Jesus me trouxe essa palavra, essa mensagem sobre semente, que muitas vezes você não está vendo o fruto crescer, você está ali, você planta a semente, só que você não olha o fruto. Só que ali dentro o fruto ele está frutificando, ele está crescendo, ele está debaixo da terra ainda, mas que é para não ter frustração, que é para eu ter esperança, para eu crer, para eu ter fé. Então foi algo muito impactante. Aí hoje eu acordo e já leio essa mensagem aqui, principalmente no capítulo 4, falando sobre sementes. Então eu creio que Deus tem muito para falar na sua vida, assim como falou na minha. Então, na primeira parábola, fala sobre as sementes que o semeador saiu para semear. Então fala que primeiro ele lançou algumas sementes e algumas caíram junto ao caminho e as aves vieram e a comeram. Isso fala sobre a palavra que muitas vezes
a palavra é semeada no seu coração, você é edificado por essa palavra, só que aí o inimigo vem e rouba essa semente do seu coração. O inimigo vem, então qualquer frustração, qualquer situação diferente, você já fica desanimado, você já perde essa semente. Então aqui Jesus já dá um alerta. Então toma cuidado com essas sementes que são lançadas no meio do caminho, que às vezes o inimigo vem e rouba essas sementes. Aí na outra sementes que o semeador lançou, elas caíram no meio das pedras e não se aprofundaram. Então são sementes que muitas vezes nós lançamos, só que elas não criam raízes. Então essas sementes elas ficam no meio das pedras, o sol vem, queima as sementes e mata essas sementes. Então a gente tem que lançar sementes, mas lançar para que elas venham se aprofundar, para que elas venham criar raízes profundas. Aí na outra, as sementes são lançadas no meio dos espinhos, e aí os espinhos vêm e sufocam essa semente, essa planta, e essa planta ela não cresce. Então aí mostra quando nós lançamos a semente, quando nós recebemos a palavra, e aí muitas vezes o inimigo vem com força querendo nos derrubar, e aí nós, nesses espinhos, nós nos machucamos, nós caímos e nós perdemos essas sementes. E aí na última, fala que o semeador lançou as sementes em terra boa, e essas sementes produziram, e elas se multiplicaram a 30, a 60, a 100 por um. Então de uma semente, elas se tornaram até 100 vezes mais. Então é onde nós temos que lançar e plantar. Então se a gente juntar o capítulo 4, depois tem a parábola da semente, que só tem no Evangelho de Marcos ali, onde nós temos que passar por todas as etapas da plantação do fruto. E eu não sou agricultor, eu não sei como funcionam essas etapas. A única coisa que eu já plantei na minha vida foi aqueles feijãozinhos no algodão lá na escola. Acho que todo mundo já fez isso. Mas até esse tipo de semente, existe um processo, existe uma etapa. Então a palavra que fica para as nossas vidas hoje é: plante a sua semente, lance a sua semente e não se preocupe, porque é Deus que vai regar essa semente, é Deus que vai frutificar essa semente. Você fez a sua parte é lançar a semente. Essa semente ela vai cair numa terra boa e ela vai criar raízes, ela vai se aprofundar. E quando você menos espera, você começa a ver o fruto, você começa a ver essa semente crescendo, você começa a ver o fruto se desenvolvendo. E aí na última parábola aqui, Jesus fala que, vou até ler o verso, verso 31 do capítulo 4. É como um grão de mostarda que quando semeia na terra é a menor de todas as sementes, mas tendo sido semeado cresce e faz-se a maior de todas. Então, a sua semente, por menor que ela seja, se você tiver fé, se a sua fé for como um grão de mostarda, mas um grão de mostarda é uma semente muito pequena, pode ficar tranquilo, lança essa semente, porque se você lançar a semente conforme a palavra de Deus, conforme a direção do Espírito Santo, essa semente ela vai frutificar, e quando você observar o crescimento, ela será o maior de todos os frutos. Então o importante é você semear, lança essas sementes. Às vezes na ansiedade nós buscamos já algo pronto, fruto pronto, nós buscamos aquilo que já está pronto, mas o que Deus tem para as nossas vidas é que são etapas. A gente precisa passar por todas essas etapas de crescimento. A gente precisa primeiro lançar semente. Essa semente precisa cair numa terra boa. Essa semente ela vai ser enraizada. Essa semente ela vai frutificar, ela vai crescer. E lembra, quando você lança uma semente, você também tem que regar essa semente. Então, quando você menos espera, você vai colher esses frutos em nome de Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem que Deus tem para as nossas vidas. Quando você menos esperar, você vai colher esses frutos. Então, o seu papel hoje lança as sementes. Que tipo de semente é essa? Qual é a área da sua vida que precisa ser lançada a semente? Mas a melhor das sementes é a oração.
lança a semente de oração. A palavra tem poder para transformar. Quando você lançou a semente, você tem que manter regando essa semente com mais oração, e eu tenho certeza que você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente finalizar esse devocional. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Senhor, que a nossa semente ela possa frutificar, ela possa dar frutos, que nós possamos lançar as sementes em terra boa, que o Senhor nos ensine e mostre o caminho aonde as nossas sementes têm que ser lançadas, para que essas sementes venham produzir, venham dar frutos a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus Cristo. E assim, Senhor Deus, nós possamos colher esses resultados, nós possamos colher esses frutos em nome de Jesus. Às vezes, Senhor Deus, a nossa ansiedade fala mais alto, o nosso coração fica apertado, angustiado, nós muitas vezes nos frustramos, mas nós sabemos que se todos os dias nós lançarmos estas sementes, um dia essas sementes serão frutificadas em nome de Jesus. Amém. Então vai lá, lança a sua semente, eu tenho certeza que você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus.